Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino em Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é transmitir o estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que está acompanhando os nossos estudos temáticos através do nosso canal. É uma honra muito grande ter você na nossa companhia. Vamos então para mais uma aula desta semana. O estudo desta semana vai trazer o tema A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Trata-se da 13ª lição, a última lição do nosso trimestre. Nós iniciamos com a reconstrução de Judá, a reconstrução de todos os elementos que faziam parte do povo de Judá quando eles voltaram do cativeiro babilônico, passando pela reconstrução do altar, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, a reconstrução religiosa do povo, e agora nós estamos encerrando o nosso trimestre. Muito obrigado então a você que já está conosco e vamos juntos para a lição número 13, encerrando o nosso trimestre, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Deus os abençoe maravilhosamente no estudo desta lição. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Trata-se da parábola das 10 virgens. Esta é a leitura em classe que vai dar o norte para a lição desta semana. Na última lição, o nosso comentarista muda completamente o enfoque, deixando para trás todo o contexto histórico, o qual nós vivenciamos desde a primeira lição, tratando do retorno do povo cativo de Judá para sua terra e a reconstrução física e espiritual de Judá. Nesta última lição, o autor dá uma verdadeira guinada, abordando a parábola das 10 virgens para falar sobre vigilância. Muito embora esse assunto poderia ser inserido tendo a reconstrução de Jerusalém como pano de fundo, até porque a vigilância de Neemias, por exemplo, na liderança da reconstrução dos muros, foi o fator primordial para evitar um ataque surpresa do inimigo. Porém, para não fugirmos da temática da lição, abordaremos a parábola das 10 virgens como proposto pelo nosso comentarista. Porém, antes de abordarmos a parábola das 10 virgens, nós queremos, até mesmo para ser coerente com nossa metodologia de trabalho, onde nós propusemos seguir a linha histórica, a ordem histórica, a cronológica dos fatos, nós vamos então relembrar, para continuar com essa coerência, alguns aspectos da história da reconstrução de Judá, sobre a ótica da vigilância. Sim, nós vamos abordar o tema vigilância, vamos abordar as parábolas das 10 virgens, mas antes disso, nós queremos falar sobre o contexto vigilância dentro da lição que nós estamos vivenciando desde o nosso primeiro trabalho, desde a nossa primeira aula, desde o nosso primeiro vídeo. Nós faremos aqui citações breves. Para você conhecer melhor o contexto dos elementos que serão tratados, assista aos vídeos referentes ao nosso terceiro trimestre de 2020, intitulado Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Essa playlist está lá no nosso canal, você é convidada para assistir e assim você terá todos os elementos necessários para a perfeita compreensão do trimestre, desde a nossa primeira lição até a lição de hoje, fechando então o nosso terceiro trimestre de 2020. Vejamos então alguns aspectos do trimestre que versaram sobre o tema vigilância. Vigilância de Daniel no estudo da Palavra de Deus. Daniel estudava o profeta Jeremias, que havia sido instruído por Deus a declarar o tempo que o povo ficaria prisioneiro, que o povo ficaria cativo. Está lá em Jeremias, capítulo 25, versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, estamos lá em Jeremias, capítulo 25, versículo 12, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia a esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Pois bem, os 70 anos estavam chegando ao final, porém Daniel não estava conseguindo vislumbrar nenhum agir de Deus, nenhum agir da parte de Deus para libertar o seu povo. E isso estava incomodando bastante. Então ele vai orar a Deus sobre esse negócio e faz também uma linda oração, uma oração que nós estudamos com bastante calma, com bastante tranquilidade na lição número 1.
A vigilância de Daniel ao orar a Deus. Então Daniel ora a Deus. Como ele não achava nenhuma explicação lógica, resolveu tomar uma atitude sensata. Ao invés de revoltar-se, reclamar, brigar, foi fazer a coisa mais lógica de todas: orar a Deus. Nós temos também a vigilância de Zorobabel na reconstrução do altar. O primeiro passo para a reconstrução do templo foi justamente a reconstrução do altar, propriamente dito. A reconstrução do templo não se deu em nenhum momento específico antes de reconstruir o altar. O altar foi a primazia de todo e qualquer trabalho de reconstrução, estando eles ali em Jerusalém. Antes de tudo, Zorobabel iniciou a obra pelo altar. O altar diz respeito à adoração, a buscar a Deus. Nós também falamos sobre esse assunto na nossa primeira lição deste trimestre. A vigilância de Zorobabel na negativa do auxílio samaritano. Você também lembra, logo que chegaram à terra nova, a terra nova, a terra arrasada, a terra de Judá que estava em ruínas, nova para alguns cativos que ainda não conheciam Judá, e para alguns poucos cativos eles estavam relembrando a terra, estavam voltando à sua terra natal. Então logo que chegaram ali, Zorobabel e os demais ouviram atentamente uma proposta dos samaritanos. Eles queriam participar da reconstrução. Os samaritanos queriam fazer parte daquela obra. Tal proposta foi firmemente rechaçada. Os samaritanos, eles não adoravam ao verdadeiro Deus. Portanto, não poderiam se mostrar ao povo que voltaria do cativeiro. Judá não poderia aceitar a mistura do povo samaritano. Não devemos fazer mistura. Não deve haver mistura. Cada um tem seu espaço. Não podemos negociar nossa fé, nosso credo, nossas convicções. Tudo isso nós analisamos lá na lição. Então você vai lá na primeira lição, na segunda lição, nas lições iniciais, ter este assunto em destaque. Então convido você mais uma vez a dar uma passadinha ali nas nossas playlists e assistir essa playlist que diz respeito ao nosso trimestre atual. Nosso trimestre nós estamos vivenciando, encerrando hoje. Estaremos na próxima aula, iniciando um novo trimestre, iniciando uma nova jornada. Voltamos então ao destaque vigilância dentro do contexto da reconstrução ali de Jerusalém. A vigilância de Neemias na reconstrução dos muros e também a vigilância de Neemias quanto aos ataques dos samaritanos. Então nós voltamos aos muros de Jerusalém e temos aqui a certeza do socorro divino. Neemias acreditava nisso e tinha completa e absoluta certeza de que Deus estava tomando conta de todo aquele negócio, estava tomando conta de toda aquela situação. A tática de Neemias não era recuar. A tática de Neemias, muito antes, pelo contrário, era lutar, caso fosse possível. O povo de Judá não iria atacar os seus inimigos, porém não ficaria passível diante de um ataque. A ordem era defender-se a todo custo. E aí nós entramos na vigilância. Neemias havia colocado a batalha nas mãos de Deus, mas sabia que teria que fazer uma contrapartida. O povo deveria fazer a sua parte. Os inimigos, eles procurariam estender a sua mão contra o povo de Deus, mas eles precisariam entender que o povo não aceitaria passivamente a intromissão em seu trabalho. A partir daquele momento em que a guerra foi abertamente declarada, vimos isto com riquezas de detalhes, haveria uma nova metodologia de trabalho. A vigilância deveria ser constante, diuturnamente. O povo deveria diuturnamente, dia e noite, estar preparado para uma possível batalha. Batalha que acabou não acontecendo, porém, caso houvesse a contrapartida, o contra-ataque do povo de Judá seria certeiro. Lá em Neemias, no capítulo 4, versículo 13, nós lemos assim: Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. A contraofensiva. Neemias havia preparado o povo para resistir. Um trabalho
muito forte, um trabalho muito intenso a partir da liderança de Neemias com a resistência do povo. Um trombeteiro acompanhava Neemias. Assim que soasse o som da trombeta, o povo saberia que o ataque inimigo chegaria. Havia chegado e então deveria haver uma reação. O povo deveria lutar para proteger o seu território, para proteger o seu patrimônio que estava sendo reconstruído, o seu patrimônio moral e também o seu patrimônio espiritual estavam em jogo. Então o povo ele foi chamado a vigilância. O povo deveria trabalhar vigiando, o povo deveria trabalhar tendo a certeza e a noção de que a qualquer momento poderia ser desencadeada uma grande batalha. Em Neemias, capítulo 4, versículo 18, nós lemos assim: E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos, e edificaram, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Nós temos também mais um fator vigilância nesse trimestre, a vigilância de Esdras ao ensinar a palavra de Deus ao povo. O povo não havia tido ainda a grande imensa maioria, contato com as escrituras sagradas. Faziam o que parecia bem aos seus olhos, pois não tinham nenhum parâmetro para se guiar. Esdras foi chamado para ler em praça pública as letras da lei. Todo o povo como um só homem. Nós analisamos bem esse aspecto na nossa lição que tratamos desse assunto. Então, todo o povo como um só homem veio para orar e para ler a palavra de Deus, para ouvir Esdras ensinando, para que tivessem conhecimento das sagradas letras. O povo foi despertado e um grande avivamento aconteceu. A vigilância de Neemias ao tratar com o sagrado. Na segunda passagem de Neemias por Judá, ele, mais uma vez, teve que promover uma reforma junto ao povo. Ele cortou o mal pela raiz, sem qualquer pacto, sem qualquer ato político, sem nenhum protocolo. Ele foi a fundo em sua atitude de acabar com todo aquele desmando que estava inserido ali em Judá, com toda aquela verdadeira baderna moral e espiritual que havia se estabelecido ali em Judá durante a sua ausência. Em um primeiro momento, Neemias fica estarrecido com toda aquela situação, com toda aquela desordem. Já analisamos isso na lição que tratava desse assunto, e não era para menos. Imagine, Tobias escarneceu do povo durante a reconstrução do muro, tentou até mesmo matar Neemias, e agora esse inimigo declarado do povo de Judá tinha acesso livre à cidade de Jerusalém. Como aconteceu isso? Como ele chegou lá? Como ele teve acesso ao templo? Tudo isso nós já analisamos. E mais, tinha residência fixa em Jerusalém. E o pior de tudo, como nós já falamos, tinha acesso ao templo e morava lá dentro do templo. Mas como pode alguém morar dentro do templo se não fosse um sacerdote, se não fosse um levita? Nós já tratamos esse assunto. Neemias tinha uma nova e drástica missão a cumprir, e ele usou muita vigilância para cumprir essa missão. Ele colocou um ponto final em toda aquela situação trágica. Não ficaria em paz Neemias enquanto toda aquela situação perdurasse. Neemias também vigiou, mas partiu para a ação. Ele expulsa Tobias do templo porque não havia espaço para nenhuma conversa e nenhum tratado, muito menos aliança com o inimigo. Neemias retira o mobiliário de Tobias do templo. A vigilância fez com que Neemias e o seu temor a Deus fizesse algo que deveria ser feito e não poderia esperar: retirar tudo aquilo que estava maculando o templo sagrado, que estava maculando o templo do Senhor. Houve então uma purificação nas dependências do templo. Então nós vimos aqui que os personagens tratados no atual trimestre tiveram uma vigilância muito grande. Eles tiveram a vigilância como uma de suas principais virtudes. A partir deste momento, então, nós iniciamos o comentário da lição número 13, conforme a abordagem proposta pelo nosso guia de estudos, a revista Lições Bíblicas, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos conhecer então os tópicos e os subtópicos para a lição número 13. Primeiro tópico, meia-noite, o dia que já passou. Este tópico não possui subtópicos.
Tópico 2, meia-noite, início de um novo dia. Primeiro subtópico, amanhã começará. Segundo subtópico, a noite vem. Terceiro tópico, meia-noite, a hora de trevas. Primeiro subtópico, a natureza sente as trevas. Segundo subtópico, os homens sentem as trevas. Terceiro subtópico, as nações estão em trevas. Quarto subtópico, meia-noite, a vinda do noivo. Não tem subtópico. Quinto e último tópico, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Primeiro subtópico, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Segundo subtópico, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Esses, então, são os tópicos e subtópicos da nossa lição de hoje e nós estaremos, então, dentro do nosso comentário, tratando desses tópicos, desses subtópicos e assim vencendo a lição que está sendo proposta para esta semana, a vigilância. Como nós já falamos, então, o tema de hoje é a parábola das 10 virgens, como o sentido de vigilância. Nós vamos então falar sobre essa parábola, nós vamos aqui fazer um comentário sobre esse tema. Essa é uma parábola escatológica, somente é mencionada no livro de Mateus. Faz menção à tradição judaica. Mateus, ele direciona o seu evangelho para o povo judeu. Então, aqui, o povo, os leitores, os destinatários deste evangelho, eles têm a compreensão exata dos fatos. Então, nós vamos tratar aqui deste contexto proposto por Mateus no evangelho de Mateus, no evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. A igreja, então, é comparada a uma noiva que está esperando o noivo. No casamento ocidental, é o noivo que espera a noiva. E, dependendo do caso, espera por horas o tão aguardado encontro com sua amada. Plantado ali no altar, com o olhar fixo no horizonte, muitos já passaram por isso. Ao seu lado, as testemunhas, à sua frente, o sacerdote que irá ministrar a cerimônia e também a igreja, o público que está ali olhando de olhos fitos para ele, acompanhando os seus gestos, acompanhando ali o seu dilema momentâneo, esperando a noiva. Familiares e amigos também no aguardo da noiva que não chega. Mas como a noiva está esperando o noivo? Como assim? Como essa parábola ela fala que a noiva está esperando o noivo? A Bíblia compara o relacionamento da igreja com Cristo com o casamento oriental. E o casamento oriental, ele difere-se do casamento ocidental em muitos aspectos. Então nós vamos primeiro saber como funcionava o casamento judaico. De um mês a um ano do casamento eram estabelecidas as eruzim ou tenaim, as condições do casamento. Como seria o casamento, quando seria o casamento, a data, o valor do dote que o noivo deveria pagar, ou que os pais do noivo deveriam pagar para os pais da noiva. Os pais do noivo acertavam o preço do dote para que seu filho casasse com a moça. Pela lei de Moisés, esse valor era de 50 siclos de prata. Porém, o pai da noiva poderia exigir um valor maior. Era comum a noiva tomar as moedas do dote e construir um colar. O colar era um sinal de compromisso para com o seu noivo. O noivo entregava à noiva um presente, símbolo do compromisso. O noivo iria construir uma casa. A noiva iria trabalhar para fazer o vestido, geralmente bordava o próprio vestido. O noivo, então, iria construir a sua casa. Uma casa completamente iluminada por dentro e por fora era preparada pelo noivo. E ali, uma casa iluminada por dentro e por fora indicava que haveria uma festa de casamento. A cerimônia ela não era religiosa, a não ser por uma bênção pronunciada sobre o casal. A noiva era praticamente adornada como uma rainha. Depois de banhada, a noiva tinha os cabelos trançados com todas as pedras preciosas que a família possuía ou podia tomar emprestado. Lá em Isaías, capítulo 61, versículo 10, nós temos alguma coisa a respeito. As moças que ajudavam a noiva a vestir-se permaneciam ao seu lado como companheiras.
O noivo arrumava a casa onde iria morar com sua noiva. Ele preparava a casa, iluminava a casa por dentro e por fora com muitas lamparinas, com muitos lampiões. O noivo saía da casa dele ao final do dia, e a cerimônia a essa altura já estava começando. Ele saía sozinho de sua casa. Ele caminhava em direção à casa do pai da noiva. Lá já estavam a noiva, seus pais e os convidados. Cada convidado tinha em sua mão uma lamparina, um lampião aceso. A noiva usava um véu. Em algum ponto, o véu era retirado e colocado no ombro do noivo e feita a seguinte declaração: o governo estará sobre os seus ombros. A procissão então deixava a casa da noiva e seguia para o novo lar do casal. O noivo saía então com aquele cortejo nupcial e eles caminhavam em direção à casa do noivo, que havia ficado iluminada, como nós aqui já falamos. A estrada escura era iluminada pelas lâmpadas que os convidados levavam. No percurso, cada convidado levava a sua lamparina. Isso refletia o desejo dos convidados de que o casal tivesse uma nova vida, uma vida iluminada. Durante o percurso eram cantadas canções. Havia também dança. Algumas vezes a própria noiva participava da dança. Ao chegar na casa do noivo, os convidados entravam, fechavam a porta e a festa começava. E as festividades naquela casa durariam alguns dias. Se alguma moça havia ouvido falar da festa e, mesmo sem ser convidada, quisesse participar da cerimônia, ela deveria descobrir o trajeto do cerimonial e ir até a metade do caminho com uma lamparina acesa na mão. Deveria ficar esperando na metade entre a casa dos pais da noiva e a casa do noivo. A moça então se juntaria ao cortejo com a lamparina acesa e todos caminhariam até a casa do noivo. Chegando o cortejo à casa do noivo, as portas se abririam e todos entrariam, fazendo então parte da festa. As bodas costumavam durar cerca de 7 dias. Na parábola das 10 virgens, elas ouviram falar da festa e ficaram com vontade de participar. Se dirigiram então até a metade do caminho, levando em suas mãos as lamparinas acesas. Aqui nós temos um contexto que pode variar conforme o comentarista, que pode variar conforme o teólogo. Alguns teólogos pensavam, imaginavam, tinham certeza, a convicção de que as 10 virgens, elas fariam parte daquelas moças que não haviam sido convidadas para a festa, mas queriam participar do casamento e tinham esse direito, conforme nós já vislumbramos aqui. Outros tantos entendem que as 10 virgens faziam parte, eram as damas de honra da noiva. Então aqui nós temos essas duas interpretações. Essas duas linhas interpretatórias não fazem qualquer incoerência entre si. Essas duas linhas interpretatórias não mudam o rumo aqui desta parábola. Um pouquinho mais sobre o contexto histórico das lâmpadas ou lamparinas. Tanto lâmpadas portáteis como de outros tipos geralmente tinham um entalhe na beira, onde era posto o pavio de linho. Lá em Isaías, capítulo 42, versículo 3, você pode ler a respeito. Quando a lâmpada estava cheia de azeite de oliveira, o pavio sustentava uma chama constante até que o suprimento de combustível diminuísse. Quando tais lâmpadas eram transportadas de um lugar para o outro, era costumeiro nos tempos do Novo Testamento que o indivíduo levasse um pequeno receptáculo com azeite de oliveira amarrado a um dedo por um fio. Então, se a lâmpada precisasse ser cheia novamente em qualquer ocasião, estava à mão um suprimento adequado de azeite. Esse então é mais uma curiosidade a respeito do azeite utilizado ali. Lembre-se, nós estamos tratando de uma parábola que fala sobre o tema vigilância, mas também é uma parábola escatológica. Vamos analisar agora o contexto espiritual da parábola das 10 virgens, lembrando que nós temos duas linhas interpretatórias. Alguns teólogos entendem que a parábola das 10 virgens dirige-se ao povo de Israel, que a parábola das 10 virgens encaixa-se na história de Israel. Outros tantos teólogos, e a nossa lição de hoje, ela entra nesse norte também, entendem que a parábola das 10 virgens diz respeito à igreja. Então, o autor aqui, ele faz parte dessa corrente.
afirmando que a parábola das 10 virgens diz respeito à igreja. É uma parábola escatológica que fala sobre a preparação, a vigilância da igreja. Então, nós vamos fechando então esse parêntese com essa ressalva que achamos interessante e importante e muito conveniente falar dessas duas linhas interpretatórias. Nós vamos ir pela linha interpretatória que o autor está propondo aqui na revista, em que a parábola das 10 virgens diz respeito à igreja. Tranquilo? Vamos continuar então. Vamos agora ao nosso contexto espiritual. Iniciamos então aqui o nosso contexto espiritual da parábola das 10 virgens. Elas representam as mais diferentes pessoas que estão na igreja. As que ouviram falar das bodas do Cordeiro e querem participar dessas bodas. Representam a igreja visível, a soma de todas as igrejas que estão na face da terra. Aquelas que se dizem seguidoras de Cristo, independente da nomenclatura, independente da denominação religiosa. Representam todas as pessoas que estão nessas igrejas. As 10 virgens são membros da igreja, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e receberam o Espírito Santo em suas vidas. Metade dessas pessoas continua ativa na obra de Deus. E aqui, metade, nós estamos falando sobre uma proporcionalidade. Nós estamos tomando aqui um exemplo hipotético. Metade continua ativa na obra de Deus, mantém um relacionamento íntimo com Deus. A outra metade, ao longo da caminhada, começou a olhar para outros lados, começou a olhar para trás. A outra metade vai usando o azeite sem se preocupar em repor ele, vai se esvaziando a lamparina, começa a se preocupar mais com as coisas do mundo e acaba esvaziando o seu nível espiritual. O noivo representa Jesus Cristo, nosso Salvador. O azeite representa o Espírito Santo. A lamparina representa a nossa vida espiritual. Os orientais não dormiam às escuras. A presença da lâmpada simbolizava a vida, a alegria, a paz. Lá em Salmo 18 e 28 você entende melhor isso. O apagar de uma lâmpada era um acontecimento cuidadosamente evitado, pois indicaria a melancolia e a desolação. Lá em 2 Samuel capítulo 21, versículo 17 e em Jó capítulo 18, versículos 5 e 6. Parêntese, nós estudaremos no próximo trimestre o livro de Jó. Então já deixamos aqui o nosso convite para que você continue conosco no quarto trimestre de 2020, onde estaremos estudando esse lindo livro histórico que tem muitas coisas boas para nós, muito aprendizado nós vamos ter ao longo do quarto trimestre. Então fique conosco também no quarto trimestre, você com certeza vai ser abençoado com os estudos da Palavra de Deus. Nós sempre somos abençoados quando estudamos a Palavra de Deus. Voltando então aqui, as evidências arqueológicas têm demonstrado que os antigos sofriam de enegrecimento dos pulmões devido ao costume de deixarem acesa uma lâmpada a noite inteira, e o que servia de tremendo fator poluidor. Nível de azeite. Dentro das nossas igrejas, nós temos pessoas com níveis de azeite em todos e diversos estágios. Nível de azeite completo. Está transbordando, sempre em contato com Deus, através da oração em espírito, jejum, consagração, estão como Maria, aos pés de Cristo. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 39, você lê. Aqueles que estão com o nível de azeite pela metade, continuam em contato, mas a comunhão com Cristo já não é a mesma. Nível de azeite baixo. A pessoa anda despreocupada, a pessoa anda preocupada demais com os afazeres dessa vida, está esquecendo o seu contato com Deus, está esquecendo o seu jejum, a sua oração, a sua consagração. Nível de azeite abaixo da reserva, já perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Está na igreja apenas de corpo presente, entra e sai com sua lamparina vazia, está desatento para a chegada da noite, não está preocupado com a densa noite que se aproxima. Onde está a noiva na parábola? Ela não é citada na parábola. Com certeza isso é proposital. A noiva é a igreja verdadeira.
E igreja aqui, independente de denominação, a igreja verdadeira, aquela que subirá ao encontro do noivo, ao encontro de Cristo Jesus. Nós temos também o sono. O sono aqui pode representar as preocupações do dia a dia, a correria da vida, os problemas cotidianos. Todos nós, cristãos, estamos sujeitos, e cristãos e não cristãos, todas as pessoas estão sujeitas às preocupações da vida. Nós nos preocupamos com os filhos, a esposa, o marido, o trabalho, a escola. Estamos sempre de um lado para o outro correndo para ganhar o pão diário. É a vida moderna que nos impõe isso. Meia-noite. A meia-noite representa o grande dia em que o Senhor virá para resgatar a sua igreja. Mesmo em meio à correria, devemos estar sempre nos abastecendo para que o azeite do Espírito Santo nunca falte em nossas vidas. Clamor. O clamor aqui diz respeito à volta de Cristo. Então, a igreja que estiver preparada, os salvos, vivos e mortos, ouvirão a trombeta e subirão aos céus, conduzidos pelo Espírito Santo. Somente os que estiverem salvos, os que tiverem o Espírito Santo, as virgens que tinham azeite extra. Os que não estiverem preparados, que não tiverem contato direto com o Espírito Santo, ficarão, assim como as virgens que não tinham azeite de sobra. Nós, assembleanos, acreditamos que haverá um arrebatamento que somente será perceptível aos salvos por Cristo. Então, os salvos que estiverem naquele dia vivos, quando da ocasião do tocar dessa trombeta, que pode ser daqui a alguns minutos, como também pode ser daqui a alguns anos, nós não sabemos disso, não nos é revelado esse dia. É um dia em que nós devemos estar preparados para ele, devemos estar preparados para esse dia, para esse momento, mas nós não conhecemos a data da volta de Cristo. Não existe esta data na Bíblia Sagrada. Nós, assembleanos da missão, acreditamos em respeito a todas as demais teologias que diferem do nosso entendimento, a todas as demais correntes teológicas, mas a despeito delas, nós acreditamos que quando Jesus voltar e essa trombeta soar, os salvos, somente os salvos que estarão vivos ouvirão, mas antes que os salvos que estão vivos sejam transformados, porque eles terão o seu corpo transformados, eles terão seus corpos transformados, terão seus corpos glorificados e irão ao encontro de Jesus nas nuvens, levados pelo Espírito Santo. Antes disso, porém, os mortos em Cristo, os mortos salvos em Cristo, eles irão ressuscitar. Eles irão ressuscitar com o seu corpo original, eles irão ressuscitar e a terra vai entregar os seus mortos, o fogo vai entregar os seus mortos, enfim, independente da maneira que eles morreram, independente da maneira que eles morreram, independente da maneira que estejam os seus corpos na sepultura, esse corpo será restituído, o corpo original será restituído aos mortos e eles ressurgirão e então terão o seu corpo glorificado e subirão às alturas, levados pelo Espírito Santo. Depois nós estaremos também subindo às alturas, glorificados, levados pelo Espírito Santo. Paulo disse aos Tessalonicenses que nós não precederemos os que dormem, ou seja, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão, terão seu corpo glorificado, subirão às nuvens e depois nós vivos, se estivermos vivos lá, também teremos nosso corpo glorificado e subiremos às nuvens ao encontro de Jesus. Este é o nosso credo, essa é a nossa convicção. Está gostando do vídeo? Está sendo produtivo para você? Deixe seu like, deixe seu comentário, isto é muito importante para nós. O seu comentário é o feedback do qual nós necessitamos para saber como está o nosso trabalho. Convidamos você que ainda não é inscrito para inscrever-se no canal e também ativar o sininho, porque quando o vídeo for postado, sempre às quartas-feiras nós temos um vídeo novo e quando esse vídeo novo for postado, você que tem o seu sininho ativado será notificado assim que o vídeo for para o ar. Então, nós convidamos a você para fazer parte do nosso trabalho, para fazer parte da comunidade Ensino e Palestra. Vamos então continuar com o nosso estudo.
Nós trouxemos aqui a parábola das 10 virgens no contexto da igreja, a igreja sendo as 10 virgens, exatamente no contexto proposto pela lição de hoje. Mas nós sabemos que nós já falamos aqui no vídeo, uma outra linha interpretatória que coloca a parábola das 10 virgens no contexto de Israel. Nós analisamos a parábola das 10 virgens, sendo as 10 virgens a igreja. Agora nós queremos falar um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens, segundo essa outra linha interpretatória, sendo as 10 virgens o povo de Israel. Porque nós achamos interessante, sempre que possível, analisarmos as diferenças das correntes teológicas para que você possa ter todas as informações ao seu dispor. E nós, para analisarmos a parábola das 10 virgens sob o contexto de Israel, nós vamos aqui citar o pastor João Maria Hermel, pastor assembleano aqui do Rio Grande do Sul. Nós vamos parafrasear o pastor João Maria Hermel, que tratou desse assunto e usou o seguinte contexto. Trazendo para o contexto espiritual, o pastor João Maria Hermel, ele relaciona a parábola das 10 virgens como o povo judeu da seguinte forma, tendo como centralidade a concretização da vinda de Jesus naquele dia. O povo judeu, ele perdeu a primeira vinda de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra. O povo judeu não aceitou a Jesus como sendo o seu mestre. Segundo o pastor João Maria Hermel, a festa de casamento era dividida em duas partes. Primeiro, os noivos casavam e tinham uma festa familiar. Depois vinha a festa pública. O noivo deixava a noiva na festa e buscava o cortejo composto, aqui na parábola, pelas 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Elas entraram na festa onde já estava a noiva e os convidados, e somente as 5 virgens preparadas tiveram acesso a essa festa. Jesus, com essa parábola, teria dito o seguinte aos judeus: o povo judeu deveria ser a noiva, porém rejeitou esse privilégio e os gentios assumiram essa posição. O povo judeu rejeitou o privilégio de ser noiva e o povo gentil assumiu a posição de noiva. Houve uma inversão de papéis. O povo judeu deveria ser a noiva e o povo gentil deveria fazer parte do cortejo. Agora, com essa recusa do povo judeu, o povo gentil passa para a condição de noiva e o povo judeu assume a condição dos participantes no cortejo do casamento. Jesus, com essa parábola, estava dizendo o seguinte para o povo judeu: um dia eu vou receber minha noiva no céu. Eu vou coroar ela no meu tribunal, o tribunal de Cristo. Depois do tribunal, eu vou dar uma festa de 7 anos, representando os 7 dias da festa judaica, no contexto familiar, a festa familiar do casamento judaico. Passado esse tempo, eu vou descer em glória com a minha noiva, que é a igreja, que ficará nos ares, acima da Jerusalém terrestre. Aí Cristo pisa no Monte das Oliveiras e vai em busca de Israel, como sendo o cortejo, como as 10 virgens na parábola, para que entre também o cortejo na grande festa, agora uma festa pública, que será representada pelo milênio estabelecido por Cristo. Mas ao buscar Israel, o povo de Israel, parte dele terá aceito o falso Cristo, terá aceito o anticristo. Contextualizando com a parábola das 10 virgens, as 5 loucas aceitarão o falso Cristo e as 5 prudentes não aceitarão o falso Cristo. Os judeus, metade deles, as 5 virgens prudentes, que não aceitaram o falso Cristo, entrarão então para a festa pública. Os judeus, 5 virgens que aceitaram o falso Cristo, ficarão de fora.
Assim, o pastor João Maria Hermel faz a interpretação da parábola das 10 virgens, trazendo o povo judeu como sendo as 10 virgens. Então nós trazemos assim as duas versões, as duas formas de interpretação dessa parábola. Nós analisamos aqui então a parábola das 10 virgens, que fala sobre vigilância. E essa vigilância deve ser constante em nossas vidas, independente dos problemas, independente das agruras, independente de pandemias, independente de toda e qualquer situação, nós devemos estar preparados para o dia em que Cristo romper as nuvens e nós ouvirmos a trombeta, se estivermos vivos. Se não estivermos vivos e morrermos salvos em Cristo, dormirmos salvos em Cristo, também receberemos a nossa glorificação, nosso corpo glorificado, e encontraremos com Jesus nas nuvens. Mas a palavra-chave é vigilância, a palavra-chave é esperar, a palavra-chave é preparação, a palavra-chave é cuidado, para que nós não venhamos a ficar sem o azeite, sem o Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos abastece, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, Ele nos ensina e Ele nos conduzirá às nuvens ao encontro do Senhor. Então, estejamos sempre vigilantes, sempre atentos para esse dia, que não é utopia, não é conto de fadas, não é conto da carochinha, é algo real que vai acontecer, é algo real que vai acontecer um dia, a volta de Jesus Cristo, e é para ela que nós estamos nos preparando, é para esse encontro que nós estamos dia após dia tentando melhorar um pouco mais, tentando cada vez ser mais fiéis a Deus, para nos encontrarmos com Cristo lá nas nuvens, e aí sim nós estaremos para sempre com o Senhor. Através desta parábola das 10 virgens, nós chegamos ao final do nosso terceiro trimestre. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado a cada um de vocês que acompanharam o nosso canal nesses 3 meses, em cada lição que nós tratamos aqui. Foi uma honra muito grande ter a sua companhia, ter a sua presença. E nós queremos renovar essa nossa aliança, queremos renovar esse nosso pacto, digamos assim, renovar essa nossa amizade, para que você possa estar conosco também no 4º trimestre. Vamos então estudar em outubro, novembro e dezembro sobre o livro de Jó. E do livro de Jó extrair muitas experiências, do livro de Jó extrair muitas coisas boas, do livro de Jó extrair muitas lições para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Nós aqui temos a proposta de respeitar o fator histórico, respeitar a linha cronológica dos acontecimentos e também fazermos uma aplicação espiritual para que nós possamos no cotidiano vivenciar a palavra de Deus. Essa é a base, esta é a nossa vontade, é que você possa vivenciar o Evangelho, vivenciar a palavra de Deus em sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós. Até a próxima semana com o livro de Jó. Maravilhosa semana para você e muitas bênçãos sobre sua vida.